Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Papo com o Especialista. Quero começar agradecendo a todos que nos acompanham, que curtem, que compartilham. Meu muito obrigado. E hoje eu estou aqui com um amigo, uma pessoa especial aí que eu conheço há muito tempo. E faz tempo que nós estamos marcando para gravar esse programa. Ele é CEO em atuação e representação comercial. Ele é representante comercial, empreendedor e apaixonado por carros antigos. Ele é o Gustavo Cardoso. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela presença aí, irmão. Obrigado, Renato. Bom, olá, sou Gustavo Cardoso, né? Como o Renato já falou, tenho 39 anos aí, casado há 10 anos com a Rosiane, tenho um filho de 3 anos de idade, né? Sou formado em gestão comercial, pós-graduado em marketing aí e apaixonado por esse mundo das vendas. Isso daí, Gustavo, a gente se conhece já há um bom tempo, né? Nas nossas consultas, né? O pessoal aí, a gente se conheceu na clínica odontológica, que daí vai ser outra história depois de me contar. E nas nossas consultas sempre foi muito descontraída, a gente sempre conversou muito e eu sempre gostei a maneira, o jeito que você, né, lida, a maneira que você, né, quando eu te conheci, assim, a maneira que você vive, né, o teu dia a dia. E isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, vamos marcar um podcast para você contar um pouco das histórias. A gente sempre se divertia muito na consulta, apesar do consultório odontológico ser um ambiente meio hostil. Meio sério, a gente acaba saindo um pouquinho da rotina. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né? Você atua em vendas já há um bom tempinho, né? Vendas sempre teve no meu mundo, né? Então eu falo assim, hoje se eu for falar quando começou o meu contato com vendas, eu vou falar assim, a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Diante de uma dificuldade familiar, a minha avó tinha uma pequena horta e ali eu e minha irmã pegava as verduras ali e saía vender com carrinho. Então ali começou o meu contato com vendas, né? E ali eu comecei a sentir também que eu gostava de estar conversando com pessoas, eu sempre gostei de estar envolvido com pessoas. Eu nunca olhava a parte financeira no início, né? No início eu queria sair para conversar com as pessoas, porque em casa era aquele negócio, a avó não faz isso, a mãe não faz aquilo, a irmã puxava daqui, puxava dali. E eu gostava de sair porque ali eu me sentia bem, né? Então ali começou a desenvolver esse carisma com vendas. Hoje a gente vê, né? Esses tempos eu estava indo trabalhar e estava escutando na rádio. Enfim, daí a pessoa falou, qual que é a profissão mais importante, uma profissão do futuro, assim, né? Aí o cara começou a se enrolar para falar, meu Deus, agora eu tinha chego no trabalho e pensei, agora eu vou ficar escutando um pouquinho qual que é essa profissão, né? Pensei, será que vai falar técnico em informática, TI, médico, enfim. Aí o cara enrolando, ele falou, hoje, né, meu filho, o que ele tem que ser é vendedor, né? Então, independente do que ele for fazer, né, ele tem que saber aprender sobre vendas, que a vendas a gente fala assim, o vendedor, às vezes a pessoa fica meio assim, mas hoje tudo é vendas, né? Tudo é vendas. Hoje o médico precisa de um vendedor para vender equipamentos, o dentista precisa do vendedor para atender ele para vender equipamentos, nós precisamos de vendedores para atender os supermercados, tudo é venda, né? O que acontece hoje é que muitas pessoas ainda não enxergaram isso, né? Então às vezes a gente tem um filho, por exemplo, o sonho é, vamos fazer uma faculdade para você ser advogado, para você ser médico, para você ser dentista, né? Mas a profissão que realmente eu acredito que nunca vai faltar, né? E sempre vai ter oportunidades para quem tiver qualificação a necessário, estar se aperfeiçoando dia a dia, né? Porque não é simplesmente, eu sou um vendedor, né? Você tem que saber e se preparar para ser um vendedor, né? E é isso que falta para muitas pessoas. Hoje vendas já não é mais aquele negócio do passado, né? Que não tem o serviço, você não é um vendedor. Não. Então vendas é a profissão do futuro. Vendas não vai acabar, né? Existem diversos tipos de vendas, desde o vendedor do balcão, vendedor do telemarketing, o vendedor presencial, o representante, tudo. O que você precisa é ser empreendedor na parte de vendas. E a questão das vendas também eu vejo que, né, puxando para a área da saúde,
Nós, da área da saúde, a gente faz muito curso de vendas também, porque a gente tem que vender o nosso trabalho, se vender, né? Vender o nosso atendimento, o nosso procedimento. E eu percebo que muitas vezes a pessoa fica assim, a pessoa é boa tecnicamente, só que ela não sabe se vender, né? Aí ela fica frustrada e se queixa das pessoas que se vendem, né? Ah, mas ele não é um bom profissional, né, na área da saúde, mas se vende bem. Então você, como bom profissional, vai aprender a se vender também. Exatamente. E você tem que deixar a tua marca, né? Eu acho assim, eu falo bastante que não é o preço que vai dizer a tua venda. Ah, eu vou vender porque meu preço é barato, não vou vender porque meu preço é caro. Não, é você se vender primeiro. Você tem que se apresentar, você tem que mostrar o teu produto e você precisa dominar aquilo que você quer vender. Entender do que você está vendendo, né? Exatamente. Ele fala aqui, ó, vender não tem limites, o limite é o que colocamos em nossa cabeça. Uma das atividades mais importantes no mercado é que tudo se resume em venda, né? Exatamente. Então, hoje eu represento algumas indústrias, né? E eu dou muita risada com meus clientes, porque os meus clientes, quando eu chego, eles já falam assim, chegou o vendedor caro. Porque não é porque eu estou aqui, mas todos os produtos, as 5 pastas que a gente representa, são produtos mais caros do mercado. Então eu não tenho aquela pasta que eu falo assim, não, essa pasta eu vendo o preço. Não. Então, mas o que acontece? Eu tenho que estudar o produto, eu tenho que estudar a empresa. Tudo isso faz parte do vendedor, né? Faz parte, né? Você conhecer, né? O que a gente tá falando hoje, a gente tem que... Se você não tem habilidades, você tem que buscar conhecer e desenvolver essas habilidades, que um vendedor tem toda... Né, que nem, tem que ter todas essas habilidades em mente, que nem você mesmo falou, tem que se preparar. E a gente percebe isso, né? Quanto mais você vai estudando, você, por exemplo, quando você vai em algum lugar que as pessoas te atendem, você sabe se a pessoa está vendendo mesmo um negócio de coração, se ela quer te empurrar o negócio. Sim, na verdade, assim, quando a gente fala em habilidades do vendedor, né, a gente nunca sabe quem que é o cliente nosso. A gente não sabe se o cliente ele é um cliente bom, se ele é um cliente ruim, se ele é um cliente assim, assado, a gente nunca sabe, né? Então, quando você fala em habilidade do vendedor, o vendedor é um contador de história. Ele tem que saber histórias. Então, eu gosto de usar muito o termo dos 5 segundos. O que é esses 5 segundos, né? É os 5 segundos que eu chego no ambiente e eu dou aquela olhada total no ambiente. Por quê? Porque ali eu vou verificar se o cliente ele tem um quadro, né? Ah, sei lá, tem um quadro atrás dele com uma chácara. Opa, ele gosta de chácara. Ah, ele tem um porta-retrato com a família dele. Ah, ele tem um boneco, ele tem isso. Então, é isso que eu preciso dar aquela olhada total, porque vai ser o início da minha conversa com ele. Pô, legal, você tem uma chácara, fica aqui perto. E aí ele vai começar. Ou, esse é teu piazinho, bonito, ele tá com quantos anos? E aí eu consigo criar um relacionamento com o cliente. Esse já é uma habilidade na parte de vendas. Diferente de eu chegar no cliente e falar assim, eu sou o Gustavo, represento tal, quero te vender isso. Então, e tem muito isso, muito. Eu faço consultoria numa distribuidora de bebida, no qual as pessoas que trabalham na distribuidora, elas não conhecem. Se você chega e fala assim, eu quero um vinho. Para eles vendem o que está mais perto. Eles não perguntam se é um vinho seco, se é um vinho de mesa, o que o cliente quer. Então, por isso que é interessante você captar todas as informações do teu cliente, né? Escutar muito bem o que ele vai te falar, para depois você se apresentar e falar o que você está fazendo ali, né? Além de um bom contador de história, né? E se chegar e tiver um quadro de Fusca, daí ferrou, né? Não, daí ferrou a venda. Aí você só vai falar de Fusca. Eu gosto de dar um exemplo bastante de um cliente que eu atendo em União da Vitória. Né? Eu saio 5 horas, 4h30 da manhã de Curitiba e vou atender ele. Né? Chego lá 9h30 da manhã, aí tomo um café da manhã com ele, conto história e falo do Pedro, ele fala da filha dele, e a gente vai. Eu fico lá, sem brincadeira, até meio-dia, meio-dia e 15. Quando ele baixa as portas e fala assim, tô indo almoçar, Gustavo. Quando ele não vai almoçar comigo, né? Termina ali o atendimento. Aí você me pergunta, Gustavo, quanto você vendeu nessa tua venda? É um deslocamento, né? Que é o que a minha esposa sempre fala. E daí, vendeu?
Puta, esqueci. Por quê? Porque é tão gostoso essa química, né? Ele vai fazer o pedido. Às vezes é o trecho que eu tô voltando, ele tá passando por WhatsApp. Mas aquele momento, aquela conexão que eu criei com ele, foi uma conexão tão boa que, tipo assim, a gente não quer perder tempo naquele momento com a venda, né? Sim. Então, claro, a gente apresenta os produtos, eu sempre tô em contato com ele, mas às vezes a visita acontece só dessa forma. Não chega assim, vamos então fazer o pedido aqui. Não. Não. A venda é isso, a venda é um relacionamento, a venda é um conhecimento, né? Eu digo assim, não dá para confiar 100% no cliente, claro, né? Porque o cliente tá ali também, da mesma forma que eu quero que seja boa para mim, vai ser para ele também. Sim. Mas é um negócio fantástico. Você tem que criar relacionamento, tem que ter histórias. O vendedor sem história não é vendedor. Não adianta. Mas cara, questão de Fusca, você e um amigo meu lá no interior também, ele é apaixonado. E ele tem também camiseta de Fusca. Daí quando a gente, no consultório lá conversando sobre isso, falei, meu Deus, a pessoa se apaixona por Fusca, né? E cria histórias, né? Eu falo assim, às vezes é uma foto que eu coloco no status do WhatsApp, do Fusca. Eu chego no cliente, o próprio cliente já se abre. Pô, eu vi que você gosta de carros antigos, né, tal. Só fico bravo quando eles falam carro velho, né? Carro velho, carro antigo, né? Não, e o engraçado, né, que esse meu amigo também comprou o Fusca lá e tal. E cada vez que ele falava pra mulher dele, foi um valor que foi pago o Fusca. Não, foi pouco, ele foi sumindo. Pra consertar o Fusca e dar um trato nele também. Não, foi tantos mil. E outra vez ele mudava da esposa dele. Mas mudou de novo o preço. Não, o medo é dela vender vender o carro pelo preço que ele disse que pagou, né? Tudo bem. Mas aí o primeiro rolê também que eu fui dar com ele no Fusca dele, eu peguei, abri a porta e pão, bati, cara, acostumado. Meu Deus, cara. E ele é teu amigo ainda? Ele é teu amigo ainda? Ele ficou meio chateado, velho. Ele, irmão, cara, não, pode só encostar, olha aqui, ó, olha aqui. Ele foi educado ainda, né? Mas eu percebi, eu falei, cara, ficou chateado, né? Não precisa bater a porta, cara, é só encostar, velho. Aqui... A minha esposa, ela acha assim, é um carro antigo, eu tenho que bater a porta, mas eu fico bravo com ela. Tá louco. Mas além de um bom contador de história, né, ele tem que ter uma escuta, tem que ser bom ouvinte também, porque a gente percebe às vezes que tu tá conversando, tu vai, que nem eu vou comprar alguma coisa. A pessoa fala, de quando eu vou falar, a pessoa não tá nem aí porque você fala. Só que daí o cliente, a gente sente, né? Sim, na verdade... Pode falar. E isso é uma coisa que a pessoa tem a pessoa tem que estar atenta justamente para poder direcionar a venda dela, né? Isso que você acabou de falar. Sim, também. Na verdade, assim, tudo tem seu mercado, tudo dá para vender, né? Só que o que falta hoje no mercado mesmo são pessoas qualificadas, né? Eu digo assim, na minha carreira aí, passando da parte lá das vendas das verduras, né? Eu digo assim, você vai criando energia, o sangue vai começando a passar na tua veia, assim, e você vai sentindo, né? Então, com 16 anos, por exemplo, eu já me sentia aquele carisma de vendas, algo a mais, assim, né? E aí a mãe tinha que vender uma casa em São José dos Pinhais. Né? Nós sempre naquela dificuldade do início, né? Eu falei pra mãe, me dá a oportunidade aí, deixa eu vender essa casa pra mãe. Né, Gustavo? Então, sabe aquele incentivo de mãe, assim, né? Então, aí o que aconteceu? Mandei só pedi pra mãe mandar fazer a faixa. Daí fui, nós morávamos no Boqueirão, eu saía do Boqueirão a São José dos Pinhais de bicicleta na época, pra mostrar a casa. Fui lá, coloquei a faixa, tal, ligavam, eu negociava. A pessoa falava que tava achando que tava falando com um responsável, né? Chegava um piá de 16 anos, né? Caraca. Foram 4 visitas, né? E aí o sucesso da venda, né? Aí eu cheguei e falei, meu Deus, mas isso é legal, né? Você tinha 16 anos? Eu tinha 16 anos na época. Daí eu falei assim, puta merda, bacana. Daí a mãe ficou contente também e tal. Daí a mãe até me ajudou a comprar um carro, meu primeiro carrinho, né? Eu falei, agora, né, tal, é um carrinho simples, tudo, na época. Eu falei, pô, então tá. Daí eu falei, mas eu preciso criar alguma coisa, eu preciso fazer diferente, né, mas eu quero a área de vendas, eu acho, né. Eu tava naquela... Eu sempre fui meio preguiçoso no início, assim, pra estudar, né. Aí, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender bebida. Eu falei, vender bebida? Tá. Mas, aquele momento, porra louca, assim, da pessoa, né. Daí fui de novo pedir ajuda pra mãe, né? Falei, mãe, me dá uma folhinha de cheque. Daí eu pago pra mãe com 21 dias, porque eu já tinha ligado pra
na época Spaipa, né? Que era lá, que vendia a Kaiser e a Coca-Cola. Eram as duas marcas que eu queria vender. Daí a mãe veio assim, mas por quê, Gustavo? Não, eu vou comprar umas bebidas pra mim verificar se eu consigo vender, né? Pra abrir uma distribuidora. Daí, mas 21 dias, Gustavo? 21 dias, é pouquinha coisa e tal. Daí a mãe veio assim, então beleza. Era o tempo de você. Era o tempo de eu vender. Mas quando eu falei isso pra mãe, a mãe achou assim, deve ser, como se fosse hoje assim, ele vai pegar um cheque de R$1.000, né? A mãe achou, né? Só que não, se fosse do dinheiro de hoje, dava quase R$20.000. Era muito. Uma grana, muito dinheiro. Pensa um caminhão de bebida chegando numa casa residencial começar a descarregar cerveja, caixa de cerveja, né? Sim. A hora que eu olhei, eu falei, eu acho que eu exagerei. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu saí um dia pra vender em panificadora e tal. Daí eu vi, meu Deus, meu preço é caro, não vou ter lucro. Aí me desesperei, né? Eu falei, 21 dias. Aí sentei naquele momento, daí foi quando eu comecei a fazer planejamento, né? Aí que entra lá os famosos PDCA, né? Meu Deus do céu, planejamento, quem que é meu cliente-alvo e tal. E eu falei, com esse preço. Aí eu falei assim, já sei, eu vou vender nas casas noturnas, né? Pensei, noturno, quem que vende bebida de noite, né? Naquela época não existia distribuidora 24 horas. Sim. Aí fui dar uma volta de carro. E eu olhava e tal, daí comecei a olhar os bares. Eu falei, não, mas aqui é muito bêbado, né? Mas ali que tava. Aí eu falei, não, vou dar mais um giro, né? E aí fui lá na Nicola Pelanda, né? Daí na Nicola Pelanda tem os famosos puteiros noturnos, né? E eu falei, mas eu vou entrar nesse lugar aqui pra verificar como é que é o esquema, né? Daí cheguei lá, pedi pra falar com o dono. Daí chega aqueles caras de camisa aberta até o peito, camisa e tal. Falei, eu sou distribuidor de bebida, tal, atendo na madrugada, como é que tá? Daí ele falou, mas você tem aí caixa de cerveja? Tal, tem. Aí ele veio assim, quanto tá? Daí eu passava o preço e ele, tá aí o pagamento. Eu falei, não, é à vista. Daí ele, então tá, me deixa uma caixa. Eu falei, beleza. Daí ele veio assim, se eu precisar de mais? Eu falei, não, só me liga, tá aqui meu cartão. E aí começou a render o negócio, começou a crescer, né? Só que o meu público era só aquele lá. Eu só trabalhava da meia-noite às 4, 5 da manhã, né? Ai, até chegou engraçado. Teve um dia que um primo meu foi ajudar e ele todo bombadinho, tudo, né? Tal. A menina olhou pra ele e falou assim, mas não dá pra pagar umas caixas de cerveja de modo diferente? Eu já queria fazer permuta. Aí, veio isso daí. Aí começou a render, né? Só que aí o que veio? Era 21 dias, um cheque grande, daí mais 21 dias e tal. E o banco veio pra trás da mãe. A mãe ganhava um salário mínimo, né? Entendi. E daí a gente teve que abortar com a história da distribuidora, né? Porque daí eu não tinha dinheiro pra investir, né? Não tinha documentação, nada pra regularizar. Era tudo por debaixo dos panos, né? Aí foi aquele momento assim de, puta, vamos deixar pra próxima. Né? Mas ali que você... Né? Que história sensacional, velho. E foi ali que você viu que realmente vender não é assim, vou vender. Exatamente. Você tem que se preparar, se planejar, né? Exatamente. Ali eu falo assim, se fosse pensar, ali eu me quebrei, vamos dizer assim, a primeira vez pelo fato de não ter me preparado, né? Aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho o dinheiro que eu ganhei aqui, eu vou puxar coisa do Paraguai, os verdadeiros muambeiros, né? Aí eu olhei assim, agora eu vou fazer diferente. O que tá na vez? Aí foi quando foi lançado aqui no Brasil aqueles aparelhos de DVD, né? Sim. Aí tinha umas marcas novas que estavam surgindo e eu fui pro Paraguai só para trazer aqueles aparelhos. E aí eu achei lá Panasonic. Falei, porra, Panasonic, né? Daí comecei a trazer. E daí eu falei, deu certo. E aí eu ia, só que eu tinha que ir de 15 em 15 dias para lá. Certo. E daí tinha encomenda aqui, ia, buscava e tal. Até que um amigo meu falou, Gustavo, não sei como é que tá lá o Paraguai, você não quer puxar comigo roupa, fazer uma sociedade, fazer roupa de São Paulo, agasalhos, tênis. Eu falei, é mais perto, menos cansativo. Vamos encarar. Então tá. Vamos lá, né? A esposa dele trabalhava num grande... A noiva dele trabalhava num grande hospital. Então vamos trazer. E começamos a vender, né? Aí começamos a trazer roupa e colocava roupa aqui, vendia aquelas malas, tudo, né? De repente, o cara me termina o noivado. E a menina não repassou o dinheiro pra nós. Aí eu falei assim, não acredito, me quebrei pela segunda vez. Não é possível, né? Aí eu falei, não, agora eu vou procurar um emprego, vou me registrar, mas na área de eventos. Aí entrei numa grande empresa, né, na qual fiquei 13 anos, né? Entrei como vendedor lojista,
né? Passei pelo Televentos, fui para a parte externa, até que me deram a grande oportunidade de fazer treinamentos e qualificação de equipes, né? Em grandes home center, lojas, a nível Brasil. Então eu viajava na segunda-feira, voltava na sexta-feira. E aí que eu conheci muito representante comercial, conheci muita estrutura da representação, jeito de trabalhar, aí fui absorvendo, né? E ali eu senti na veia aonde eu queria chegar, né? Eu falei assim, eu quero ser um representante comercial. Legal. Então foi 2 anos que eu trabalhei assim, fazendo rabisco por rabisco. Falei, cara, esse cara aqui é bom. Esse cara, olha o escritório dele. Cara, esse o diferencial dele é ter uma pessoa trabalhando junto com ele. Cara, esse aqui, olha só. Então, esse aqui não tem, cara. Esse nem agenda tem. Então tudo isso eu fui passando uma peneira, né? Beleza, tal. Até então, que daí eu comecei a bolar o plano de como virar o representante comercial, né? Aí entra aquela parte da coragem, né? Entra assim o Paulo Vieira, né? No caso, né? Com as dicas dele. Puta, você tá aqui, você quer sair daqui? O que você vai fazer para sair? Você tem que ter coragem e tal, né? E aí foi aquele momento assim que eu caí pro mercado para verificar o que eu precisava para ser representante comercial. Precisava abrir uma empresa? Beleza, tal. Fui conversar com os diretores da empresa, tudo, mas para eles ficava inviável, porque eu tinha um salário aqui e não tinha como recair, né? E aí a única coisa que eu tinha, para mim me lançar no mercado, eu precisava de uma indústria. E essa é a maior dificuldade de um representante comercial. Você conseguir uma indústria. Você consegue ser um representante comercial, você consegue entrar para o mercado da representação comercial. Mas ser representante de uma indústria é muito difícil. Entende? Hoje você ser um representante de um atacado, você consegue tudo. Porém, a indústria é mais difícil. Aí você vai me perguntar, Gustavo, mas qual que é a diferença da indústria para um atacado? O atacado, ele pega, por exemplo, a cidade... Vamos pegar Campo Largo. Campo Largo, ali você pega a cidade, ele vai colocar 5, 6 vendedores vendendo a mesma pasta, o mesmo produto, o mesmo preço. Vai colocar mais um televenda para te ficar ligando, né? E você vai ter que brigar com esse público. Indiferente se você é diferenciado. A indústria não. A indústria ela vai te dar uma região muito maior. Ela vai te dar metade do estado do Paraná para você atuar. Ela não vai interferir na tua negociação. Sim. E esse é o grande segredo da representação. Entendi a diferença de um para o outro, né? Mas que legal, ali, né, pelo que você contou, que você viu, cara, é isso que eu quero, né? E é o que eu falo para as pessoas, que nem eu também, na odontologia, quando eu comecei, também você via, eu falei, cara, o pessoal fala, tem muito dentista, aquele dentista é isso, o dentista hoje em dia não vale a pena. Cara, mas se você se espelhar nas pessoas top, que você admira, tu vai lá, tu vê a maneira que aquela pessoa trabalha, conhece, e tu vai traçando o teu perfil, né? Tu não vai copiar, tu não vai ser exatamente igual a pessoa, tu vai ter a tua particularidade, mas tu vai trazendo o que você acha de bom de cada um, né? Exatamente. Então, e a gente vê que às vezes as pessoas não querem, digamos assim, perder esse tempo, né, em você conhecer essas pessoas, se aproximar, porque a pessoa já quer ganhar dinheiro. E às vezes não dá para pôr o dinheiro na frente das coisas. Né? Esse é um ponto bem interessante que você passou, né? Que eu falo assim, quando eu saí daí dessa grande empresa, né, para partir para representação, foi um negócio muito, assim, eu falo assim, é Deus, né? Eu sempre... eu saí conseguiu me desligar dela numa sexta-feira, na segunda-feira, no sábado a gente tinha um encontro de amigos, e aí o Adroaldo hoje, com quem eu trabalho em parceria pela CK Representação, tava lá, né? Eu conhecia ele, assim, de feiras, tudo, né? E eu olhei, sabe quando você olha pra pessoa e fala, puta, esse cara é diferenciado, esse cara é o cara, né? E é o cara que vai me lançar na representação. Né? E eu falava pra minha esposa, e a minha esposa me disse, mas quem que é ele? Não, ele é o cara que vai me lançar. Mas daí nós estávamos ali, dele cerveja daqui, cerveja dali e tal, e aí eu comecei a soltar aquelas piadas, né? Falei, agora tô bem, tô desempregado, tá, vou ficar em casa, vou verificar tudo que o governo vai me dar, falava bem assim, né? Só falta minha esposa engravidar. E daí, só que virou piada isso no grupo de amigo, né? E até que o Adroaldo chegou e falou, Gustavo,
mas é verdade isso que você tá falando? Eu falei, sim. Ele falou, mas o que você vai fazer agora? Eu falei, cara, eu tava pensando em entrar para representação comercial, né? Eu só preciso de um pai agora. Daí ele, mas que eu tô precisando de uma ajuda aí, vamos conversar daqui um mês, curta aí, 13 anos você trabalhou, curta aí um mês e daí a gente vai conversar, pode ser? Eu falei, pode ser. Mas não esperava que na segunda-feira ele ia me ligar 8 horas da manhã, né? Aí ligou, daí ele falou, Gustavo, é assim, ó, eu tô precisando de ajuda, precisamos dar um up na representação, tudo aqui, né? E a gente podia trabalhar junto. E eu falei assim, pois é a oportunidade agora, né? Então vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar junto. Fizemos um acordo, tudo, né? E fomos. E aí foi crescendo. Mês a mês crescendo os números, vieram empresas representar, a gente entrou para a internet, tudo. Fomos fazendo, daí grandes indústrias nos procuraram, tudo, né? Hoje já vai para... Passando de 4 anos ainda, já temos um faturamento 5 vezes maior do que nós tínhamos pela CK, né? A atuação caminhando também com vendas também e ali com a parte principalmente de consultoria, né? Então, são 2 portas, 2 caminhos. Mas tudo isso eu falo assim, nada estaria onde está se eu não tivesse a atitude. Sim. Que é o principal e o segredo para a pessoa que quer partir, que quer empreender, quer fazer algo diferente. É atitude, né? Você tem que planejar, tem que fazer as coisas, mas tem que... Você falando da parte da odontologia, né? Não sei se você lembra quando a gente esteve no consultório a primeira vez. Foi muito legal, porque eu e a minha esposa, nós já tínhamos passado, acho que por 4 ou 5 consultórios, né? Todos simplesmente viravam para nós e falavam, não tem o que fazer porque os dentes dela é muito fraco. E ela tá com 2 dentes faltando, isso e aquilo. E a gente olhava, não via tanto, né? E não podia nem colocar aparelho. Aí quando nós chegamos por indicação no teu consultório, né? Aí, não, dá pra fazer, fomos bem atendidos por você, pela Poli, tudo até então, né? A Priscila veio depois. Mas aí a gente saiu de lá, eu virei pra minha esposa e falei assim, meu Deus do céu, pra quem não tinha qualidade nos dentes, não tinha dente e acharem um dente até no céu da boca, esses dentistas ou são muito bons. Então, mas o que aconteceu aquilo ali? Aconteceu um conhecimento. Vocês apresentaram tudo, uma estrutura de vocês, apresentaram o conhecimento de vocês e venderam o serviço de vocês, né? Não é à toa que já estamos há alguns anos juntos. Obrigado, Gustavo, né, pelo... Até depois eu fazer um merchan aqui, mas a gente já antecipou isso aqui. Obrigado pelas palavras. Segue, procura aí, ó. Pode procurar Simeone. Mas é o que a gente tava falando. Hoje, que nem a pessoa, na área da saúde, sou dentista, sou médico, não gosto de vender. Tem alguns amigos que conversam e falam, cara, você tem que desenvolver isso. Então, às vezes eu vou conversar com um dentista ou vou conversar com uma secretária, pessoa que quer trabalhar, né, com a gente. Aí a pessoa... Cara, não pesquisou nada sobre a gente, não sabe que é 3 Irmãos, que é uma clínica familiar. E hoje tá tão fácil, o acesso a isso é 5 minutinhos. Se você colocar no Google ali, pesquisar o Instagram, você já vai saber o meu perfil, o que eu gosto, a maneira, quem trabalha comigo. Daí eu vejo que a pessoa vem conversar ali, não, eu sou auxiliar, né, mas não se vende, né, a pessoa não... Isso daí, Renato, tem uma história engraçada. Essa grande empresa que eu trabalhei por 13 anos, eu fiz entrevista 2 vezes. A primeira vez que eu fui fazer entrevista, eu não estudei a empresa. Eu sabia quem era a empresa, mas eu não estudei sobre a empresa, né? E aí, na época, lá era aquele tipo de entrevista, né? Que você tinha que ir numa agência, passava por um especialista, psicólogo, isso e aquilo e tal. Eu passei por 4 entrevistas. E aí me chamaram, a última entrevista, eles falaram, não, a gente vai fazer com a gerente do RH aqui e tal. Pode vir, pessoal. Beleza. Cheguei lá, tinha uma moça e mais um gerente lá, tal, se apresentaram como gerente do RH e tal, né? E até então, eu estava empregado numa construtora, né? Que era empresa familiar, essa construtora, né? E aí, fui fazer entrevista lá, tudo. Daí, uma das perguntas que me fizeram nessa entrevista foi o seguinte... Gustavo, tô vendo aqui que você tá trabalhando numa empresa, né? E você mandou teu currículo, mas por que você quer sair de lá? E eu soltei assim, é porque é uma empresa familiar e eu acho assim, empresa familiar dificilmente me dá oportunidade, né? E então eu quero sair de lá. Daí eles bem assim,
Porque a empresa familiar, ela não dá oportunidade lá, eles são meio fechados com filhos. O filho é engenheiro, o outro filho tá no financeiro, tudo. Então eu vejo que eu tô meio preso. E eu tenho asas para voar mais alto. Uhum. Então tá, só beleza. Tá. Pra mim, eu saí de lá assim com o peito estufado. Cara, fui muito bem na entrevista, né? Sabe quando você já fica com o telefone assim do lado, vão me ligar? Não, só não tem. Esperar aqui, né? Só esperar. E passou um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada. Tal. E eu falei, não acredito que não me chamaram. Não, mas eu fiquei indignado, né? Sim. Aí encontrei um amigo meu. Eu falei, cara, fiz entrevista lá na empresa e não me chamaram. Não sei o que aconteceu, cara. Fui bem pra caramba. Dele, com quem que você fez entrevista, Gustavo? Eu falei, foi com fulano e com ciclano. Você fez com a filha do dono? A filha do dono lá, é uma empresa bem familiar. Eu falei, como é que é, cara? Não, empresa familiar. Eu falei, não é empresa familiar. Ele disse, sim, o dono é o diretor, os filhos, um tá em setor de compras, o outro tá no financeiro, o outro tá no RH. Eu falei, não, cara, você tá zoando. Ele falou, você fez com a filha do dono. Eu falei, cara, mas eu não sei. Aí eu falei, não é possível. Aí eu voltei, né? Esperei 3 meses, mandei o currículo de volta. Voltei, fiz todas as entrevistas. Pois eu cheguei na última entrevista, fiz entrevista com quem? Com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Daí veio a mesma pergunta, né? Daí eu falei assim. Cara, aí eu falei assim, não, eu tô aqui porque eu vim vender um produto novamente pra você. Daí ela disse assim, por quê? Não, porque um tempo atrás eu vim aqui, né? Talvez eu não era o produto ideal pra você naquela época, mas hoje eu sou, viu? E aí começou a desenrolar uma conversa. Mas pra você ver como existe pessoas que vão fazer entrevista e não estudam sobre. Sim, é normal, às vezes a gente tá inexperiente, né? Mas e a pessoa se preparar um pouquinho já faz a diferença, né? Faz, e além da preparação, né? Tem um caso até. Provavelmente você vai vir a perguntar, né, sobre alguma coisa que a gente aprontou sem se preparar também, né? Sim. Foi na parte de vendas. Então, nessa parte assim, você querendo cliente, atender aqui, atender ali, tudo. Tinha um cliente bem interessante em Foz do Iguaçu, né? Uhum. E daí meu gerente falou, Gustavo, eu vou pra região e quero ir visitar esse cliente com você, né? Pra gente entender o que a gente pode fazer para desenvolver mais. Não, ótimo, vai fazer toda a diferença. Daí ele veio assim, não, reserva um hotel pra mim, vou chegar tal dia, né? E vamos somente pra visitar, Gustavo. Vamos fazer um bate e volta pra visitar esse cliente, tá? Eu falei, não, com certeza nós vamos voltar com o pedido na mão, porque é o que ele tá precisando. Sim. Perfeito. Só que o cliente era ali em Foz do Iguaçu, né? Ele chegou na terça-feira, descansou, quarta-feira pegamos estrada, rumo a Foz do Iguaçu, né? E vai, conversa vem, conversa vai e tal. Chegamos na cidade. Percebi que a hora que eu cheguei na cidade lá, o hotel tava muito cheio. Eu falei, não, mas a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, deve ser alguma convenção de vendas, né? Não é normal estar desse jeito, esse hotel, né? Aí, beleza. Daí fomos dormir, no outro dia levantei. Café da manhã calmo. Eu falei, ué, cadê todo aquele povo que tava aqui, né? Aquele café da manhã calmo. E nós, 6 horas da manhã, né? A mulher nem tinha chego, nós já pronto, né? Tá. Tomamos o café da manhã, levantamos, acertamos o hotel, né? Então vamos pro cliente. A cidade vazia. Daí paramos num posto de gasolina. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa na cidade? Tem algum evento? Ele veio assim, não, é feriado municipal. Eu falei, como feriado municipal? Não, hoje é amanhã aqui em Foz. Sabe aquele momento que você olha assim, olha pro gerente, olha pro frentista, olha... Então, vamos pro Paraguai fazer umas compras. Aí ele virou, eu falei assim, é sério isso, cara? Sério. Daí eu entrei, o gerente tava dentro do carro, entrei no carro, falei assim, Mauro, estamos com um problema. Daí o quê? É feriado na cidade, não há só na semana que vem. Só segunda-feira. Daí ele, Gustavo, você não olhou isso? Daí eu falei, pior é que não. Nunca tinha parado pra pensar de olhar no calendário se a cidade ia ter feriado ou não. É que tem os feriados específicos lá na região, é o dia do colono, o dia do agricultor. Mas aí voltar, aquela viagem de Foz do Iguaçu pra Curitiba, parecia que não tinha fim. Pra ir foram tudo entusiasmado. Tranquilo, conversa vai, conversa vem, pensando no pedido que eu ia retornar com ele. Mas às vezes acontece umas gafes dessas, mas não. É bom que aprende, né? Aprende, não. Tudo isso eu falo, assim, é aprendizado. Tem uma coisa que eu gosto de falar e segue até uma dica para quem estiver nos assistindo, né? Hoje o planejamento é tudo.
né? Eu tiro toda a minha segunda-feira de manhã, a segunda de manhã eu tiro só para planejar. Como vai ser a minha semana, onde eu vou visitar, quem eu vou visitar, qual é o produto que eu vou estar oferecendo essa semana, o melhor produto, opa, vou ligar para fulano, vou fazer esses inativos, porque você não pode só ficar nos ativos, você precisa fazer o inativo, vou visitar esse cliente novo, né? Então tudo isso eu faço na segunda-feira de manhã. Depois do almoço, aí é aquele negócio. Eu saio para cliente e aí entra a minha secretária, esposa, sócia, né, em ação. Então hoje tudo que eu faço, todos os passos que eu dou no mercado é através dela. Hoje para mim estar aqui, quem colocou na agenda lá e falou, olha, 9 horas, tal. Opa, então Legal, tá marcado. né? Então eu preciso dessa organização. Suporte. Esse suporte. Hoje você trabalhar sozinho com vendas, você não dá conta, porque você tem que produzir, né? Então Sim. você tem que produzir, você tem que pensar onde você quer chegar, o que você quer fazer. E alguém tem que fazer a parte administrativa. Sim. Mas eu imagino, né, o desperdício que acabou sendo essa viagem, né, cara? Mas é coisa que a gente acontece umas dessas que é pra gente aprender, né? Não, aprende e dá risada, né? Sim. A comunicação também, né, do vendedor também tem que ser uma comunicação clara, né, sem vícios, que a gente percebe hoje em dia no próprio WhatsApp ou as conversas por e-mail. Às vezes as pessoas cortam palavras, conversam com gírias, né? Então depende do público, tu tem até uma maleabilidade, né? Por exemplo, eu vou atender um paciente mais jovem, às vezes eu entro com uma gíria mais tranquilo, né? Tu tem que se adaptar ali com o que você está se comunicando, né? Mas a energia da voz eu acho muito importante. Sim. Você entra num lugar, a pessoa parece estar morrendo. Isso eu cobro muito na clínica. Dá um bom dia, tem que ter entusiasmo. Tudo, o entusiasmo. O vendedor hoje ele tem que chegar alegre. Primeira coisa, todo mundo tem problema, todo mundo tem seus problemas pessoais, ninguém vive da alegria, né? Sim. E o vendedor é aquele vendedor que sempre tem que estar motivado. E a voz é o essencial. Então não adianta eu chegar... Eu tô entrando na loja, eu não sei se eu vou receber, se o Renato vai estar feliz, se o Renato tá triste, se teve um acontecimento triste na vida dele, a gente não sabe como é que tá esse cliente. Então a gente tem que manter aqui. Vou mandar um WhatsApp para ele. Eu não sei como é que tá. Eu sempre falo, a mensagem, o WhatsApp veio para somar muito, mas ela veio para achar discórdia. Quantas famílias ou empresas ou clientes você perde por talvez mandar uma mensagem errada? Tem casos de amigos meus que mandam mensagem, mas eles não sabem quem tá vendo. Às vezes a própria esposa do cara tá pegando, o celular é corporativo da loja. Sim. E ele tá mandando uma mensagem. Isso não se faz, né? Então, vou passar a informação de um produto. Eu gosto muito de fazer vídeo. Porque além dele estar vendo a minha pessoa, estar escutando a minha voz, eu passo mais confiança para ele. É uma dica legal aí, né? Essa é uma dica bem interessante, bem legal, porque cara, às vezes você só tá mandando aquele áudio ali falando assim, cara, olha, tô com preço tal. Beleza? Mas não, o meu equipamento ele tem motor tal, o cilindro é tal, a pintura é tal, tudo. Então, se eu pegar e falar e mostrar a minha imagem, dá mais confiança, com certeza. Sem dúvida. Então, e é que nem você falou, você tem que, além de conhecer o teu produto, tu tem que conhecer a pessoa que tu vai, né, oferecer o teu produto. E a gente, né, tem um amigo meu aqui também de Campo Largo, ele trabalhou muitos anos com vendas numa multinacional e tal, um senhor de idade já. E aí ele foi também prosperando. E ele conta a história que ele estava na sala, a recepcionista que atendia o telefone não conhecia a empresa, não sabia o que vendia, o que tinha. Aí ele falou, meu Deus do céu, gente, a pessoa tem que saber o que se trata a empresa, o que ela faz, o que ela vende, né? Exatamente. Tem que conhecer. Hoje você tem que conhecer o produto, conhecer com quem você trabalha para você apresentar, né? Então volta lá no início, lá quando a gente chega, beleza, a gente vê o ambiente, fala tudo, escuta o que o cliente tem para falar, tudo, aí vem a tua apresentação. Então na tua apresentação quem é você, qual é a empresa que você representa, como ela trabalha, o que eu tenho para oferecer. Eu falo bastante assim, olha, eu sou o Gustavo, tá? Eu tô aqui para te atender. A cada 30 dias, 45 dias eu tô aqui presencial. Mas se você precisar de qualquer coisa, precisa de um preço, de uma cotação rápida, cara,
Às vezes eu estou em outro atendimento, meu celular está tocando, eu não vou parar esse atendimento para te atender. Mas você tem esse telefone do escritório que você pode ligar, entrar em contato, que vai ter uma pessoa para te dar ter uma resposta rápida para você. Então, isso você vende. Esse é o teu produto, esse é a tua imagem, tudo isso daí é muito importante. E é o que acontece com muitos representantes hoje que a gente vê ali, que ele tem medo. O medo segura ele de fazer ele falar assim, esposa, ou fulano, vamos trabalhar junto e tal, para somar energia, porque às vezes você tira ela do certo de uma empresa, né, para trabalhar junto com você. Opa, perdi esse ganho, beleza, mas quanto eu vou ganhar aqui por ela estar me apoiando? Entendi. Essa decisão eu tive que tomar, né? Foi a minha decisão de deixar de trabalhar numa grande empresa para trabalhar autônomo e depois trazer a minha esposa. A minha esposa, nossa senhora, ela chorou uns 2 anos quase. Sim. Mas quando eu conheci vocês, ela trabalhava na outra empresa. Sim, lá, né? ela trabalhava numa outra empresa em Colombo, rodava 40 quilômetros por dia, né? Uma baita de uma empresa muito legal, deram um apoio gigantesco, né, para ela, tudo. Porém, chegou um ciclo que se encerrou, né? Sim. Mas é o que a gente sempre fala, as portas sempre ficaram abertas. Sim. Isso que é legal, né? E é importante que a gente tem que tomar decisões, a nossa vida tem que ir fluindo, mas o importante é sempre reconhecendo, agradecendo e deixando as portas abertas. Mas enfim, a gente é bem parecido, né? A nossa maneira né? Até a nossa empatia, desde quando nós nos conhecemos, Sim, a gente se segue no Instagram, já nos conhecemos há tempo, e a gente vê que a gente tem bastante coisa parecida, né? Então, aonde eu saio, presto serviço também desde o início da minha carreira, independente de qualquer coisa, também tem as portas abertas, né? E tu traz coisas boas, Sim, né? Sim, isso traz muita coisa boa. É o que eu falo assim, eu acho que a educação, a parte séria sua, o jeito de você tratar as pessoas, isso não faz mal a ninguém, né? Seja de um amigo, da tua família, ou seja do próprio cliente que você está representando, né? Até eu sempre falo assim, você nunca vai ver eu falando mal do meu concorrente. Não falo mal, eu falo bem do meu produto, Sim. né? Mas do meu concorrente eu não vou falar mal. A gente nunca sabe o dia da manhã. Sim. Às vezes então, tem que ficar esperto. Exatamente. Outra coisa que um bom vendedor tem que ter, né? Na verdade, todos nós vamos ter a inteligência emocional, porque o vendedor ele vai trabalhar com muito não, né, cara? É o que mais trabalha. Né? Então, hoje a gente sai de casa com não na cabeça, né? Eu falo, o vendedor é assim, primeiro que o vendedor, o vendedor que é vendedor raiz mesmo, ele tá tomando remédio controlado, né? Ele toma remédio controlado, porque a pressão vive alta, né? Não tem. Aí você fala assim, por que é isso? Porque você chega lá no dia 30, cara, esse mês foi fantástico, olha só minhas vendas. Você tá mega feliz. Chega no outro dia, 0 naquele sistema. Dá um desespero, né? Você fala assim, meu Deus, começar tudo de novo. Aí você sai de casa, você sai com menos, que nem todo mês eu começo com menos 5 mil reais. Por quê? Porque é custo de gasolina, custo de hotel, custo disso, custo daquilo. Então, é menos. E aí você tem que começar, né? Então, vamos começar a faturar. Então, e aí você chega num cliente, não, chega no outro, não, chega no outro, não, chega no final do dia, não. Você não pode desanimar, Você não pode desanimar. Tem conta pra pagar, tem coisas pra fazer, tem um filho, né, pra educar. Né? Tem o dentista pra pagar. Tem o dentista. Mas o não, a gente já né, não pode se abalar, né, com esse mês, que daí a pessoa vai falar, não, esse mês tá complicado aqui na empresa e tal. Então, não sei o que, passa mês que vem, então isso daí não pode te abalar, né? Por isso que eu falo assim, nem todo mundo nasceu para ser vendedor, né? O vendedor que nasce assim, ele vai demonstrando que ele tem uma habilidade, né? Eu falo assim do Pedro. O Pedro, se eu dou um carrinho para ele hoje, ele pega aquele carrinho, a primeira coisa ele fala, papai, abre uma portinha, abre outra portinha, abre o capô. Cara, legal, ele já tá vendo as características do produto dele. Ele já tá me vendendo. Então, tipo assim, não que ele vai ser vendedor, mas já é alguma coisa. Ele já tem alguma coisa que ele pode se desenvolver, né? Sim. Claro, tem uma vida inteira para ele decidir, né? Mas a pessoa que é tímida, uma pessoa que é quieta, uma pessoa que ela não tem uma ação ali, ela não pode ser vendedor, né? Então, a minha esposa, às vezes ela tá numa situação ali, o cliente fala não para ela.
Ela não sabe para que lado vai correr. Se ela corre para direita, para esquerda, ou se liga para mim, o que vai fazer, né? Por quê? Ela é excelente no que ela faz, mas na hora de um fechamento, de puxar o pedido, de verificar o porquê que não vamos fechar, aí ela dá aquela travada. Entendi. Tem que ter o perfil e lidar com essas coisas com mais naturalidade, né? O meu cunhado lá, o esposo da Poliana, o Júlio, ele sempre também saiu cedo de casa, de relacionamento, e trabalhou com vendas também. A história dele é bem legal também, a gente fez aqui no podcast. E ele fala hoje com a filha deles, com a Juju. A Juju começa a chorar ou sondar alguma coisa e fala, filha, e daí ele ensina. Não, chorar não resolve, você tem que negociar com o papai. Daí ele já vai do cantinho ela, assim, não chorar não vai te resolver, vamos negociar, você tem que negociar com o papai, que ela já tá maiorzinha, né? Então é mais ou menos isso, né? A pessoa tem que desenvolver esse lado, né? Ou até a pessoa precisa trabalhar de vendas, que nem eu acredito que vendas é que nem nós estávamos falando, é uma coisa que não vai parar, sempre vai existir, sempre vai ter mercado, sempre tem. A pessoa precisa trabalhar com isso, ela vai ter que desenvolver isso nela. E tem que ter motivação. Por que você é vendedor? Por que você está o que está fazendo você se motivar? Pô, eu estou motivado porque eu estou tendo uma qualidade de vida melhor do que eu tinha no passado. Porque eu gosto de fazer uma viagem por ano. Porque eu quero ter o carro tal. Essa é uma motivação, tudo Sim. interessante, né? Você tem que acordar e pensar no que você quer ser, né? Então, é um negócio bem interessante, você bater meta, você tem que, mesmo que você é representante, mesmo que a indústria não fale, você vai ter que vender X esse mês, tá? Você tem que ter a tua meta, porque você tem que querer chegar aonde os outros não estão, né? Então, vai dando pulo, né? Sim. Vai dando pulo, né? Aqui embaixo, na pirâmide, tá cheio de gente. Então, você quer ficar aqui? Opa, não, você quer ficar aqui? Não. Você quer aqui? Não, eu quero o topo, né? Sim, tem que buscar isso, né? Exatamente. E tem que ter também tranquilidade em você. Vocês trabalham com muito feedback também. Eu, na minha clínica, que eu percebo que dentista, às vezes os pacientes que nem vocês e outros que a gente tem já mais a longo tempo, eu sempre peço, né? Como que foi atendido, que pode. Às vezes a gente não pode ficar chateado com isso. Não, o cara tá te dando uma dica, velho. Exatamente. Hoje o feedback é muito importante, seja em qualquer ambiente, seja num restaurante, no mercado, seja no nosso dia a dia, né? É válido sim. É o que eu sempre falo assim. O meu primeiro pedido acontece. Porque você quer comprar, eu quero te vender, vai acontecer. Agora, a reposição, esse é o meu feedback. Então, tipo assim, ele tá repondo. Então ele gostou do atendimento, gostou. Não foi legal, não quero mais o teu produto. O que aconteceu? Tal, aconteceu isso, tal. Então, tipo assim, você tem que absorver. não gostei do teu atendimento, não gostei do jeito da tua visita. Cara, você fez uma brincadeira mal. Aceite. Isso não é pro teu, não é pra você ficar mal, mas sim pra você crescer. Sim, pra você rever certos conceitos e melhorar, né? Isso, desenvolver. Eu acho que é uma das coisas principais é o feedback. Que nem você na clínica, né? Quanto leva para você conquistar um paciente? Agora, para você perder e fizer uma propaganda negativa da clínica, vai no Facebook, vai e se essa pessoa tá te dando a dica ali, não é? Então tá, essa pessoa aí, melhor eu perder ela mesmo. Se ela tá sendo generosa em te dar essa dica. Renato, presta atenção nisso na tua clínica, vocês estão demorando para marcar consulta, sei lá, eu troquei de clínica por causa disso. Às vezes tu tem que trazer isso como aprendizado e tentar adequar a tua clínica o mais rápido possível para não acontecer mais isso, né? Exatamente. Que se você ficar, não, aqui é meu jeito, é assim mesmo, eu acho que tu vai dar... O mercado mudou. O mercado mudou bastante, principalmente depois da pandemia, né? Principalmente. Eu acho que a pandemia assustou, claro, mas mudou. Então hoje é muito fácil, assim, eu ligar para um cliente e falar assim, quero agendar uma visita. Não, muito cliente já pega e fala assim, não estou atendendo por causa da pandemia ainda. Tem cliente que não saiu da pandemia ainda. Entendi. Mas por que é? Porque virou uma desculpa. Sim. Então, às vezes, ele quer um atendimento diferenciado. Qual que é o atendimento diferenciado? Às vezes é só por WhatsApp, às vezes ele tem o cara ainda pelo e-mail, que usa muito e-mail, né? Tem cara que quer que ligue, mas não quer que vá lá presencial. E tem que respeitar. Então, tem que respeitar e você tem que saber trabalhar com todas
formas. Sim, senão você tem que se adequar e trabalhar em todas as formas. Senão falar, não, eu só vou vender presencial, que nem você falou, né? Antigamente a gente tinha muito presencial. Tu vai perder muito cliente. Exatamente. Teve uma indústria agora, recentemente, que acabou abrindo a oportunidade para outro representante por causa disso, porque o representante que estava ali era um representante antigo, que disse que agora faz 1 ano que ele começou a trabalhar mais forte com o WhatsApp. 1 ano. Quanto tempo o WhatsApp já está no mercado? Entendi. Não, pior que tem gente mesmo, né? Eu percebo isso que às vezes a pessoa não faz, mas, meu, agora você tem que se adaptar, né? Exatamente. Mas eu percebo também assim, e a importância de você conhecer o que você vende, que nem na verdade a pessoa que me procura, eu falo, ó, eu trabalho com isso, eu uso isso, e, e você tem que ser curioso, né? Tipo um bom vendedor que nem, eu vou vender alguma coisa, tu tem que saber a história do negócio, tem que ser um pouco curioso também, não tem? Sim, eu sempre falo assim, o vendedor bom é o vendedor que conhece o produto, você é curioso, como que faz funcionar. Às vezes a empresa, a indústria coloca um produto que você nunca viu na vida, né? Que nem eu dou exemplo muito de uma máquina que veio para o Brasil, acho que faz uns 4, 5 anos, que é uma Arless. Tipo assim, você vai vender Arless, ninguém quer comprar, é uma máquina cara, isso e aquilo tal. Aí você vai estudar, vai ficar curioso para saber o que essa bendita Arless faz. Porra, o que faz essa máquina aí? Que lá nos Estados Unidos que vende que nem água e aqui não. Daí você vai entender. Cara, é uma máquina que você pega, você vai pintar o quarto lá, aqueles quartos padrão hoje de apartamento, 3x4, você pinta em 4 minutos. Cara, opa, agora mudou. Quanto tempo um pintor leva? E a máquina deixa perfeitinha. Aí você fala assim, ó, agora começa a mudar o conceito, né? Então beleza, então eu já tenho argumento para vender. Só que os vendedores não falam isso. Aí você pega lá e fala assim, cara, eu tenho um barracão lá para pintar. Quanto que você vai cobrar? Aí o pintor vai falar, eu cobro 6 mil reais e levo 2 meses para pintar. O outro cara vai falar assim, eu te faço por 6 mil e pinto em 3 dias. Pô, imagina. Então são coisas que o mercado... Você tem que fazer a pessoa entender isso, né? Só que você tem que ser curioso. O que essa máquina faz? Eu digo assim, eu dei o exemplo da Arless, mas existe todo o produto. Todo o método. E é justamente isso. Aí tu vai ter argumento para passar isso adiante, né? Que nem eu vejo que ali na área da odontologia, cada vez que eu procuro conhecer o material que eu trabalho, tu fica mais fácil de tu vender o produto, né? Vender o teu trabalho, porque é justamente isso. Você fala, ó, a pessoa vai ver, nossa, ele tem conhecimento disso daí, ele já usou isso daí, já tem uma experiência, né? Então... E vem daí assim, né? Vem a tua parte do conhecimento, vem as negociações fáceis, difíceis, vem tudo, né? E é aquilo que a gente tava falando, que você falou agora há pouco também, tem que ser bom para ambas as partes. Você percebe quando a pessoa só está sendo bom para um lado, né? Então, né, a gente tem que gostar de dar algo a mais, ajudar o teu cliente, alguma coisa, tem que ter alguma coisa assim um diferencial, né? Sim, os dois você gosta de ajudar, é importante ajudar muito o seu cliente, né? Sim, tem que ajudar. Eu acho assim, o cliente muitas vezes ele tem a loja dele, que é uma loja legal, um comércio bacana, tudo, mas ele está vivendo só aquilo ali, ele está vivendo o quê? Ou abrir a loja, vender, faturar, pagar quanto e tal. Então cabe a nós, vendedores, profissionais de vendas mesmo, desenvolver uma campanha junto para o cliente, apresentar uma campanha para ele. Vamos fazer uma ilha aqui na frente da tua loja. Olha, eu te faço tanto esse produto aqui, você me pega tanta quantidade, vamos fazer uma pirâmide ali, vai chamar clientes, nisso a gente dá uma premiação em dinheiro para o teu vendedor que vender e tal. Então são coisas que vai motivar, vai aumentar o faturamento dele, né? Você vai estar ganhando também, é bom para as duas partes, né? E é uma coisa que às vezes ele que está no dia a dia não tem tempo para pensar. Ele não está enxergando isso. Ele não está enxergando. Então, são oportunidades que você leva e junto com essas oportunidades que você leva, você mostra para ele que ele pode ganhar mais dinheiro, que é a finalidade de todo mundo.
Sim. Ninguém abre a porta de manhã cedo de uma loja, de um comércio, simplesmente para sobreviver, né? Sim, a pessoa tem que ter, né? Mas e é tão, que nem eu me colocando assim, quando eu vou nos lugares que eu vejo que o vendedor não trabalhou legal, que nem você falou, hoje em dia o mundo tá muito dinâmico. Cara, tu pega e muda, né? Tu vai pra loja do lado. Então, e quando tem coisas que eu não acho legal, eu trago isso pra mim e cuido mais ainda dos meus negócios. Falo, cara, isso não pode acontecer, né? Porque é que nem você vai procurar um negócio, a pessoa, não tem aquilo, a pessoa não te. Às vezes a pessoa pode te sugerir outra ideia, a pessoa pode, né, que nem, vai comprar uma roupa. Você vai procurando o específico aquele negócio. Às vezes a pessoa, não, não tem. Tchau e benção. É. Não, tu tem aí o pedido. Não, tô sem um pedido aqui. Não, não tenho, mas calma, eu vou ver se eu consigo trazer. Tu tentar resolver o negócio do cara, né? Eu parei já faz alguns anos de comprar sapato em loja, tênis em loja, por causa do atendimento. Então, por que Imagina, isso? você deve ser mais crítico ainda desse jeito. Mas eu não suporto. Se tem um negócio assim, você entra assim pra ver, você só quer ver um tênis, aparece um vendedor já. Tá precisando, qual que é o tamanho, qual que é o modelo? Cara, eu só tô olhando a vitrine. Tem interesse em comprar? Claro que eu tenho interesse, eu tô olhando porque eu tenho interesse. Mas me deixa à vontade, primeiro estudo, veja mais. A pessoa não tem paciência, né? Então, esse é um erro que não é o erro do vendedor. É de alguém que tá lá atrás dando a ordem para ele. Vai a bordo do cara lá na frente. E isso você fica. Daí a pessoa fica andando atrás de você ainda, né? Sim. Cara, te intimida, tu vaza. Mas essa, bem lembrado, essa questão assim, o vendedor muito agressivo também não tem mais espaço. Que ele vem com uns papos assim, que nem não, tu vai fazer o implante e tem que ser agora, porque é o último, porque tá acabando. Eu acho que já mudou um pouco isso. Tem gente que cai, né? Mas assim, o negócio tá acontecendo sempre. Às vezes tu pode perder uma oportunidade aqui, depois ter outra oportunidade, né? Mas tem maneiras mais sutil de você abordar o assunto, né? É bem isso que você falou, É o cara, conhecimento. né? Então, a pessoa sentir, respeitar, o cara dar uma olhada ali, oferecer com tranquilidade, porque tu vai assim, tu vê aqueles vendedores assim que você vê, não, é agora, não, é a última peça, é o último, não sei, é o último, não sei, cara. A única negociação hoje que eu falo assim, que é uma negociação difícil hoje no mercado, são quando você vai atender, por exemplo, uma cooperativa. Um exemplo, né? Essa realmente é uma negociação que eu falo assim, essa não tem como você planejar ela, não tem como você abordar, não tem como você ser agressivo, não tem como você fazer nada. Essa é a única coisa que eu vejo que é uma coisa mais difícil. Por quê? Porque você está tratando com um robô. Entendi. O resto, qualquer outro tipo, você ganha a venda com a parte de argumentação, com o atendimento, com a tua postura, pelo que você tem para oferecer, né? Então, tudo tem. É um sapato, é um perfume, é uma roupa, é um aparelho, qualquer coisa, você consegue. Você ganha pelo teu conhecimento, pelo teu atendimento. É verdade. Quando é robô, ele já não tem, né? Que é os números ali. Mas eu vejo que eu compro em lugares que eu sei que eu pago mais caro por o atendimento, né? Pelo mínimo, assim, que a pessoa realmente demonstrar interesse em você, preocupado. Essas coisas básicas, chamar pelo nome, a pessoa fazer um elogio verdadeiro, que você vê quando é fake, né? Cara, tá com uma camisa feia lá, camisa linda. Tipo, nossa, seu cabelo tá maravilhoso. Tá maravilhoso, cara. Você é careca, que cabelo bonito. Tem uns caras que são muito fake. Mas assim, de você ir num ambiente, cara, uma vez me surpreendeu, fui num lugar, cara, uma vez assim, falei meu nome aleatório, e como que isso é importante, né? E eu tenho dificuldade um pouco de gravar nome, mas é uma coisa que eu tento sempre melhorar. Aí eu voltei depois de um tempo, cara, ô Renato, tudo bem? Você é dentista, seja bem-vindo, que bom te ver aqui de novo. Deu, cara, já amei, né, velho? Então assim, você já fica sentindo em casa mesmo, sim, né? Sim. Então isso é um detalhezinho, é óbvio, né? Aonde você se sentir bem, aonde a pessoa te tratar bem, você vai acabar fechando, nem que seja um pouco mais caro. Queria agradecer também, fazer um merchan aqui para a Clínica Simeone, né? Que é ela que patrocina o podcast aí, né?
Então, agradecer a Clínica Simeone, uma clínica familiar, né, um atendimento personalizado. Enfim, a gente tá aí, o Gustavo já fez o merchan antes inicial aí, né? Acredito que a gente se conheceu lá atrás e o diferencial nosso foi justamente, eu acho que esse atendimento que você falou, né? Na verdade, já veio por indicação, né? Então, foi uma propaganda positiva que houve, né? Então, foi uma pessoa, o João Manfrim ainda, né? Sim. Hoje falecido. Falecido, né? E eu cheguei para ele, comentei a situação, ele falou, não, vai nessa clínica aqui, é uma clínica bem legal, os caras têm um preparo bem bacana, tudo. E aí eu fui, só que para quem já tinha passado por 4, 5 clínicas e não tinha tido, já fui meio desanimado, né? E realmente foi o que me surpreendeu. Foi o conhecimento, foi o atendimento, foi a solução, né? Eu tava procurando a solução e daí eu encontrei. Legal, obrigado, Gustavo. E o que a gente preza muito também, é que nem eu falo, a gente cada dentista trabalha de uma maneira, mas a gente quer sempre o melhor para o nosso paciente. Então, a gente sabe que se a pessoa nos escolheu ali, cara, a gente vai dar o nosso melhor. Porque cada um tem sua história. Eu falo para os pacientes, para as auxiliares, pessoas que trabalham com a gente. Eu vou fazer um implante. Todo dia eu estou fazendo implante. Né? Tecnicamente parece sempre a mesma coisa, mas não é. Atrás desse implante tem uma história, tem um sonho, o quanto a pessoa se preparou para aquele momento. Então a gente tem que estar animado, tem que estar feliz, tem que estar bem preparado para realizar isso, né? Não é simplesmente falar, só vou fazer um implante, vou fazer mais um implante, mais um implante. Não. Então, e é isso que a gente quer sentir nos outros lugares também, né? É óbvio que o dinheiro tem que estar movimentando, não está ganhando, mas não é só isso, né? Tu tem que chegar num lugar, ser bem atendido, a pessoa realmente se preocupar, o vendedor que nem tu vai fazer a tua visita, que nem tu chega lá no consultório. É uma delícia atender você, sua esposa lá, porque é muito mais do que ali o simples ato do dentista. Sim. A gente escuta história, conversa, e mesma coisa eu acredito que você nos teus negócios, né? Com certeza. Você esse cara alegre. Na parte de dentista ou outros lugares, tudo, você tem várias opções. Sim. Né? Várias opções, vários preços, tudo, mas claro, você tem a qualificação, você tem o que a pessoa vai oferecer, a pessoa tem que te vender e entregar aquilo, né? Sim. Não adianta só fazer a propaganda e não entregar também, né? O que eu falo, às vezes na parte da saúde lá, o pessoal fala, aquela pessoa não é boa, não entrega aquilo, mas se vende. Ela está fadada ao fracasso. Sim, né? É questão de tempo. Mas se você está preparado, por que não se vender bem também? Com certeza. Né, se prepara para vender melhor a tua parte, né? Mas aí, Gustavo, eu queria para finalizar agora, eu sei que o tempo está passando tão rápido, que se a gente começar a contar a história aqui de Fusca, de Kombi, que também vai longe, né? Não, vai longe, tem para mais umas 4. Até chopp tu vendeu em Kombi, né? Até chopp, um negócio fantástico, né? Um negócio bobeira, que eu comecei achando que ia atender só encontro de motoqueiro, fui parar nos eventos de casamento e festa e corrida, e daí de repente estava em 6 horas de baile de gauchesco, com a Kombi, pegando estrada de Santa Catarina pra cá com menos 3 graus, a esposa enrolada num cobertor e motor fundindo e... Você é arroz sempre muito parceiro também. Sim. Isso é nítido, cara. Desde quando eu conheci vocês, assim, a gente fala, né? O grande homem tem uma grande mulher tem um grande homem. E em vocês a gente enxerga isso. Véio. Eu sempre falo assim, que se eu fosse a Rosiane, eu não tava mais casado comigo. Não tava, porque ela é muito parceira. Né? Eu, desde o momento lá, quando eu pedi a conta, ela veio assim, meu Deus, e agora? Tá, agora você vai me deixar sem fazer nada? Aí de repente, precisa carregar barril, 50 litros. Ela tava junto, precisa andar de Kombi, vir de Santa Catarina, 3 horas dentro de uma Kombi, com frio, tudo, eu tava junto, de repente, vamos inventar de fazer tal coisa. Meu, eu não estaria casado se eu fosse ela. Mas gosta desse meu jeito. A gente tem um detalhe também que a gente tá esquecendo de comentar, né? Eu fui um dos primeiros a saber que você ia ser pai, né? Você ficou sabendo antes que eu, né? Sim, você viu só, cara, dentista. Isso a gente fala até hoje, né? Foi na cadeira do dentista, cara. Pô, eu fico tão feliz com isso, cara. Ela fez o teste, só que ela achou que eu ia voltar de viagem um dia depois e não tinha me contado ainda. E no outro dia ela tinha dentista. Daí eu falei, vou acompanhar. Né? Tu tava junto, né? E eu tive que disfarçar ainda, cara. Daí eu lá na recepção, daí acho que ela foi fazer o teste ali e não conseguia, né, pra
para fazer o implante, fazer a moldura. Daí acho que a Poli virou e falou, não, você tá grávida, né? Daí ela, tô, mas não conta pro Gustavo, ele tá ali fora. Aí vocês tudo fazendo festa Tudo lá por dentro trás. e eu, bobão aqui, Lá né? na sala de espera lá. É verdade, cara. Isso daí é coisa que a odontologia também, ali, o nosso dia a dia proporciona. É uma coisa que a gente vai gravar pra sempre. E vou casar agora há pouco tempo, né? Já casei no civil ali. Até um beijo pra minha esposa. Todos Giglioli. Nenhum homem deve ser mais feliz que o outro. Todos devem casar, viu? Todos devem casar. Mas a gente se apega, assim, que nem eu vejo, né? Eu vou casar, a gente escuta de tudo, né? Mas eu conheço gente muito bem casada e eu recomendo, eu vejo essa parceria. E eu busquei isso e encontrei na minha esposa e na Giglioli, fazer um merchan pra ela aí também. Certo, né? Tá casando. E eu vejo isso e eu me espelho em relacionamentos que tem essa parceria. E você e a Rose é um casal, pode ter certeza que eu me espelho, velho. Não, que legal, fico feliz. Um beijo pra Rosiane aqui, né? Porque realmente, parceria, assim, eu sempre falo, quando você casa com felicidade, tristeza, dificuldade, mas ali com a Rosiane nós passamos, ela veio de família pobre, eu vim de família pobre, a gente cresceu junto, né? Então a gente montou o nosso casamento junto, nós compramos a nossa primeira casa, depois veio o segundo apartamento, o carro, sempre junto, né? Não existe aquele negócio assim, isso é meu, isso é dela, só o Fusca, tá? Só o Fusca é meu, Fusca é meu. Mas um beijo para nossas esposas aí, você viu Com só, certeza. né, cara? E para finalizar, esse papo nosso aí sensacional, gostaria que você deixasse alguma dica, velho, de um livro, de um filme, redes sociais. Tem bastante filmes, né? Sim. Em relação a vendas. Acho que tem. Venda, eu acho assim. Tudo, não só a venda, assim, que coisa que você achou que te chamou a atenção. Eu acho sim, mais do que o filme, eu acho que os livros ou palestras do Paulo Vieira. Sabe? O poder da ação é uma dica bem valiosa, porque ali ele mostra exatamente para você que quer sair da onde você está e dar aquele passo à frente, né? Então eu acho bem interessante, eu acho que vale essa leitura, vale você ler, depois se você for trabalhar com a tua esposa, faça ela ler também, grifem mensagens ali, depois para vocês discutirem entre vocês mesmo, né? Porque ali você vai dar o primeiro passo, né? Minisséries, tem várias ali de venda, se você colocar na internet vai ter várias ali, né? Uma é muito engraçada, não sei se você teve a oportunidade, foi de um cara que se passou pelo filho do dono da Gol. Cara, aquele cara foi um vendedor fantástico, assim, né? O cara viajou o Brasil, foi em festas da Gol, tudo. Só contando história. Falando que ele era filho do dono da Gol. Imagina. Então... Inclusive esse cara é até de Curitiba. É mesmo? E rede social. Rede social eu acho que você tem que estar presente, né? Você tem que estar mostrando a tua imagem. A única coisa que eu sempre falo. Você tem que focar e verificar aonde está o teu público, né? Então, que nem eu falo, o meu público, se hoje for para mim captar clientes, ele está no Facebook. Eu quero vender a minha imagem, eu quero fazer a minha propaganda. Opa, Instagram. Né? Agora, se é a parte profissional, liquidinha aí, né? Eu acho que você troca muita coisa, muita informação ali, você tem contato com outros profissionais da tua área, então tem que estar ligado nessas... E o quanto é importante você ter contato com profissionais, né? Que nem eu vejo nós na odontologia, é maravilhoso ter contato. Você vai aprendendo um com os outros, né? Besteira você se fechar. Não adianta. Hoje o mundo é cooperado, né? Então você tem que estar ligado a todas as pessoas, você tem que trocar informação, tudo para estar feliz. Show de bola, Gustavo. Cara, muito obrigado aí, né? Deus abençoe, obrigado por ter separado o teu tempo aí, de ter vindo aqui conversar com a gente, muito aprendizado. Eu tô gatinhando também, eu falo, eu sou dentista, mas a gente tá se vendendo, cada vez que eu converso com o paciente, todo mundo é vendedor. Sim, com certeza. Isso é fato. Eu quero deixar também o meu agradecimento a você, né? Por abrir esse espaço, abrir essa oportunidade aqui. É um canal fantástico, muitas pessoas vão estar nos visualizando aí. Agradecer toda a equipe que está por trás também, né? E agradecer em especial, né? Eu acho assim que é fundamental, né? Se eu tô aqui, porque alguém me proporcionou tudo isso, né? Então eu não posso
dizer que eu subi sozinho na minha carreira, né? Sim. Então, claro, desde o momento da minha mãe lá, quando emprestou as folhinhas de cheque, a minha irmã e meu cunhado, que são pessoas que sempre estão me incentivando. Gustavo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso e aquilo. Então, também são pessoas que eu preciso deixar agradecer. Rosiane fora do normal, né? Não tem como, não precisa nem agradecer ela. O próprio Pedro, que é um incentivo para também, né? Todo combustível, dia, né? E com certeza o próprio Adroaldo, que eu sempre falo para todo mundo, ele é um pai para mim na representação, né? Muitos clientes falam assim, chegou o filho do Adroaldo, né? Porque me lançou no mercado. Tenho muito a agradecer ele aí também. Legal, Gustavo. Tá bom? Muito obrigado aí. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que nos assistem pelo YouTube, pelo Spotify aí. Meu muito obrigado. Deus abençoe cada um aí. Fiquem todos com Deus.